E agora sim, começando o nosso programa, William, agora de fato, seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria receber você. Prazer também. Tá feliz de estar aqui? Tô feliz de estar aqui. Aê! Bom, hoje a gente tem um tema muito interessante, o título já é bem chamativo, Bem né? polêmico. Muito polêmico. Cansei da igreja. Gente, será que alguém que está assistindo a gente se identifica com esse tema? Bom, a gente vai poder agora discorrer dentro da palavra um pouquinho sobre isso, qual a importância, qual que é o prejuízo da pessoa não ir à igreja, mas, primeiro de tudo, o que levaria essa pessoa, William, a se cansar da igreja? Bem, Júlia, eu acredito que tudo parte do pressuposto da pessoa tirar os olhos de Cristo e começar a colocar os olhos nas pessoas, nas situações ao seu redor. A palavra de Deus diz, né, como lá em Hebreus fala sobre corramos uma carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, a partir do momento que a gente tira os olhos de Cristo, que os olhos de Cristo diz respeito a olhar para a palavra, olhar para os ensinamentos que Cristo nos deixou, a gente começa a olhar para os homens e os homens são falhos. Eu sou falho, você é falho, todo mundo, todos nós somos falhos. Então, se nós começarmos a olhar para os erros uns dos outros, isso vai nos desanimando aos poucos e isso vai cansando aquela pessoa. Então, eu acredito que tudo parte de tirar os olhos de Cristo e começar a colocar os olhos nas pessoas que estão à sua volta. É o olhar errado, né? Exatamente. Já começa por aí, é o princípio. E certa vez eu vi esse entendimento e me chamou muita atenção e me marcou. Sim. Que fala a respeito de Naamã. Porque Naamã, ele foi pedir ajuda ali ao profeta e o que o profeta fala para ele? Olha, Naamã, vai lá no rio e se mergulha 7 vezes. Sim. Correto? Correto. Daí ele vai lá, desce do cavalo, vai ali no rio, só que antes disso tudo ele ainda fala, né? Na minha cidade... Tem rios melhores. Rios mais limpos, rios melhores, enfim. O plural não vem ao caso. Daí ele vai e olha para aquele rio sujo e fala, é aqui que eu vou ter que me mergulhar 7 vezes? Mas essa foi a ordem que o profeta tinha dado. Se ele se mergulhasse em qualquer outro rio, não iria acontecer o milagre, porque o profeta foi expresso naquilo que ele falou. Mergulhe 7 vezes e ele teve que fazer aquilo. Ou seja, qual o entendimento que a gente pode tirar da história de Naamã, voltado para o tema de hoje, né, que é a respeito de você congregar, ir à igreja, ter comunhão, que tem pessoas nesse meio. Esse meio ele é formado por pessoas e como você falou, as pessoas são falhas. Sim. Então elas representam esse rio sujo. Sim. Vamos colocar entre aspas aqui, esse rio sujo. Mas é nesse rio que essa pessoa vai alcançar a cura dela, nesse rio que a pessoa vai alcançar a comunhão ali com as pessoas, é nesse rio que ela vai alcançar a libertação dela, o meio pelo qual, correto? Exato. E quando nós falamos da igreja, isso é muito sério, porque é o corpo de Cristo. Exatamente. É o corpo de Cristo. Então, assim, é muito importante que você vá à igreja. Tem pessoas, né, que acompanham os cultos online. Eu não tenho nada contra o culto online. Eu gosto quando eu tô em casa. Eu gosto de colocar uma pregação pra ouvir, né? Vou ali lavar a louça. Sim, sim. Eu podia estar ouvindo nada. Eu posso botar um louvor, posso botar uma pregação. Eu acho bênção. Agora, isso não exclui o fato de você ir à igreja. Não mesmo. Não mesmo. E até sobre isso mesmo. O simples fato da gente querendo ou não, porque traz uma facilidade, né? Os cultos online, por exemplo, você houve imprevisto, você não conseguiu ir no culto naquele dia, é bênção. Uma eventualidade. Exatamente. Mas quando isso passa a ser uma rotina, a pessoa acaba acomodando isso. E outra coisa, Júlia, totalmente diferente. É de assistir o culto de casa e ir lá presencialmente. Né? Então... Olha, eu digo isso não só por questão da igreja, mas nesse período de pandemia, as minhas aulas eram remotas. Era o tal do presencial ao vivo, que eu só tinha que estar lá na hora da aula, mas acompanhando ao vivo. E, gente, distração é o que não falta. Tava ali no computador, ou tava no telefone e chegava uma notificação. Exatamente. Para mim, distrair da aula era isso aqui. Era um pulo. Então, assim... muita distração envolvida. Quando você está no culto, você consegue manter o seu foco. Com certeza. Né? Você consegue estar mais concentrado, envolvido naquele ambiente. É totalmente diferente, né? E, por exemplo, quando a gente fala sobre esses cultos online, você acha que existe uma diferença entre aquela pessoa que está perdida, desviada, para aquela pessoa que, eu não vou à igreja, eu acompanho um ou outro culto online? Você acha que tem uma diferença? Bem, Júlia, eu acredito muito que essa pessoa que está desviada, acredito que o primeiro contato que elas vão ter é pelo culto online, sim. É uma possibilidade, sim, né? Sim, é uma porta de entrada, eu diria assim. Mas que não deve se acomodar a isso.
Porque a palavra do Senhor nos diz, né, que nós não devemos de deixar de congregar, como é o costume de muitos. Se não me engano, Hebreus 10, 25 vai dizer isso. Exatamente. Então, rapidinho, só uma sim. coisa, porque tem gente que fala que esse assunto é uma coisa atual, que é de hoje. Hoje que começou isso. Nada porque disso. na época lá dos apóstolos, não tinha internet, não tinha culto online. Exatamente. Mas a gente vê, né, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Então isso aqui, ó, É de tempo, muito já é tempo. de muito tempo. E, Júlia, antigamente não existia meios digitais, né? Mas existia o boca a boca. E as pessoas viam o que Jesus fazia e falavam umas para as outras. O que isso acontecia? Trazia elas mais perto de Jesus. Então, eu acredito que não existia as mídias sociais como hoje nós temos. Mas que o evangelismo, né, o boca a boca do pessoal falando, olha, eu conheci um homem que fez milagres. Eu conheci um homem que pegou 5 pães e 2 peixinhos e transformou e que alimentou mais de 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Ou seja, essa era uma porta de entrada que outras pessoas vinham e começavam a seguir Cristo também. Claro, nos dias atuais, a gente já tem as mídias sociais, então as mídias sociais é uma porta de entrada, que a pessoa deve entrar e, como a palavra de Deus diz, né, é conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. Então, eu acredito que isso é um início, um start. E quando a gente fala sobre frequentar a igreja, estar presente nos cultos presenciais, né? Presentes nos cultos presenciais. Qual que é a importância disso, de fazer parte do corpo de Cristo? Júlia, eu acredito muito que isso fica bem claro pra gente ali quando Jesus, ele morreu, ressuscitou e ele sobe aos céus, mas antes de subir aos céus ele dá a ordem, olha, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. Ou seja, Jesus estava dando uma direção para eles, congreguem, estejam juntos, porque congregar é você estar junto buscando o seu propósito, que é buscar a Deus, que é invocar o nome do Senhor. Então Jesus falou, olha, que logo, logo vocês vão ser revestidos de poder. E foi lá, todo mundo começou a orar e tal, mas algumas pessoas foram desanimando, mas Jesus falou que ia acontecer e passa dias e dias e nada acontece, sendo que em determinado dia, se não me engano são 40 dias que se passaram, e veio o revestimento ali aonde eles estavam reunidos. Não foi em toda a cidade, não foi na casa deles, foi ali quando eles estavam congregando ali juntos, buscando, orando, aconteceu ali o Pentecostes. Então, se eles não tivessem ali juntos, Júlia, não iria ter acontecido esse mover. E hoje em dia na igreja acontece mover, as pessoas são curadas. Sim, existe o programa Show da Fé, que muitas pessoas são curadas de forma digital. Glória a Deus por isso. Mas... Até porque, assim, a gente não pode colocar limites no poder de Deus. Não tem como, então, Júlia. isso vai para além das celas. Sim, com certeza. Sem dúvidas. Pode ser um áudio pelo WhatsApp, você orando por uma pessoa e a pessoa ser curada. Com certeza. Mas isso é uma porta de entrada, né? A pessoa vai ser curada em casa para vir à igreja. O próprio missionário diz isso. Para a gente não ficar ali acomodada, só ficar no digital, mas ir para uma igreja mais próxima. Até porque a casa, ela foi limpa, mas ela precisa ser preenchida também. Precisa ser preenchida. Senão acontece muito pior. Exatamente, Júlia. Então, o Pentecostes está ali bem escancarado para a gente mesmo. O congregar, o estar junto com os irmãos, tem uma unção ali que é derramada, que é diferente da unção derramada na sua casa, quando você assiste, porque você até recebe a palavra. Mas ali no ambiente da igreja, no ambiente de fé, de adoração, o Espírito Santo está ali e não tem como você não sentir a glória de Deus ali, Júlia. É verdade. Tem um texto também lá em Coríntios que diz: portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então aqui a gente pode entender que você, assim, deve buscar a Deus no seu individual, né? Deve ter o seu momento com Deus, deve ter o seu momento de leitura, porque você precisa também cuidar da sua vida espiritual, primeiro ponto. Agora, quando a gente fala sobre igreja, aqui está falando sobre a edificação da igreja. E nós estamos falando aqui, ó, um com salmo, um com palavra, a gente vê que cada um tem algo a oferecer, algo a contribuir. Ao mesmo tempo, tem muita coisa das pessoas ao meu redor que podem me acrescentar. Eu posso estar neste limite, né? Neste nível. Agora, quando eu me reúno com outras pessoas que têm uma unção diferente que ela carrega, que ela tem uma palavra diferente, uma revelação diferente, poxa, isso muda também a minha vida.
tem esse fato que é a edificação da igreja e também tem a questão da lapidação. Por quê? Tem pessoas que Deus coloca no nosso caminho que é justamente para nos lapidar. Exatamente. Você pode estar, poxa, mas essa pessoa que me colocaram aqui, ai, problema, não sei o quê, de repente é para transformar algo em você. Sim. É para gerar algo em você. Então, assim, se deixe ser transformado também. Então, aqui a gente vê a importância da pessoa congregar. Olha o quanto de benefício. Sim. Isso a gente fala, né, dos dons, da edificação da igreja, enfim. Mas antes da gente continuar aqui, eu queria que a gente fosse para o nosso caso, porque alguém está precisando de ajuda e dentro da palavra a gente vai poder auxiliar essa pessoa. O nome dessa pessoa é Gabriel e ele escreveu assim: meu nome é Gabriel, tenho 28 anos e percebi que depois de me decepcionar, eu estava me sentindo muito desanimado e desconectado na igreja, na igreja que eu frequentava. Decidi começar a assistir os cultos da igreja online, de casa, depois de me decepcionar com algumas experiências na igreja. Muitos dizem que é errado, mas eu sinceramente acredito que é certo para mim neste momento. A palavra não diz que a igreja somos nós? E aí, William? Sim, de fato. A igreja somos nós, mas não tem como nós sermos igreja longe do corpo de Cristo. Você está certíssimo no seu entendimento, sendo que infelizmente está usando isso como desculpa para você se acomodar no estado que você está. Quando a gente se chateia com algo ou com alguém, é normal, o ser humano tem sentimentos, assim como Deus também é um Deus de sentimento, ele tem emoções e nós também temos emoções. Chateações, ninguém está privado de se chatear com alguém, com um amigo, com um familiar, mas a questão Já dizia a Bruna Carla, sou humano, não consigo ser perfeito. Me ajuda a melhorar, me ajuda. E aí que tá. Você tem pedido essa ajuda a Deus? Ou você se acomodou aí pro seu culto online? Ah, vou ficar aqui mesmo. Se eles quiserem, eles falem comigo. Não. Você na igreja de Cristo, você tem que ir ao seu amado, ir de encontro a ele. Se é na igreja, vai à igreja. Se é necessário pedir perdão, deixa o teu orgulho de lado, deixa as tuas razões de lado e busca a paz. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, que nós devemos seguir a paz como todos e a santificação, sem a qual ninguém vai ver a Deus. A gente acha que é só assim a santificação, que a gente não vai ver a Deus. Mas tem a paz com tem todos. Tem um pouquinho antes, vamos. Segue a paz com todos. Exatamente, você está certo, está buscando santificação. Não está indo na igreja presencialmente, erroneamente, mas não está indo, está assistindo online, glória a Deus. Mas tem que ter a paz com todos, porque o motivo que você deixou de ir na igreja foi por uma chateação. Então, primeiramente é isso, ó. Você precisa se consertar, você precisa rever os seus conceitos, as suas atitudes e buscar esse conserto. É o primeiro ponto. E pedir perdão para essa pessoa, liberar o perdão para essa pessoa, que eu creio que você consegue em nome de Jesus, Juda. Esse caso aqui do Gabriel é o caso, às vezes, de muitas pessoas, né? Sim. Mas eu acredito que o que foi ministrado no primeiro bloco já responde, em parte, aqui a dúvida dele. Por quê? Ele está com um olhar errado. Exato. Está com um olhar nas pessoas que ele se decepcionou. Mas também tem tantas outras pessoas que estão nesse mesmo ambiente que vão poder auxiliar ele. Exatamente. E a gente vê claramente aqui, né? Ele tá decepcionado, tá machucado. Tem coisas que precisam ser transformadas nele Com também. certeza. Então, esse ambiente também vai gerar transformação em você. Tem um choque um pouquinho? Pode ter, mas tem coisas que vêm para o bem também, Exatamente, né? Ju. E isso é para o nosso crescimento. Quando a gente está ali junto no corpo de Cristo, o corpo de Cristo é vivo. Então, você ali, você vai crescer, você vai aprender com as outras pessoas e o próprio Espírito Santo vai te ajudar também. Então, às vezes, isso é Deus te levando para um nível maior de fé, um nível maior de confiança nele. Mas se você está sendo reprovado nessa parte, como é que você vai passar para o próximo nível? Nível de comunhão, nível de profundidade e entendimento da palavra de Deus, tudo isso vai, da mesma forma que a gente vai se aproximando de Deus, ele vai se revelando a nós. Mas se a gente se acomoda a um estágio, a um nível, infelizmente você vai ficar estagnado ali na sua fé, estagnado na sua comunhão com Deus. Mas uma coisa que eu já vejo de errado aqui é quando ele fala que a igreja somos nós. Porque você é templo do Espírito Santo, de fato. Você é casa do Senhor, templo do Espírito Santo. Agora, a igreja é essa comunhão. Exato. É você estar congregando junto com outra pessoa, caminhando junto ali, crescendo. Fazer parte do corpo de Cristo. Fazer parte do corpo de Cristo. Eu até comentava aqui, enquanto a gente estava no intervalo, de uma frase que eu vi uma vez e me marcou muito. Porque a frase dizia assim, não queiram Cristo decapitado. Olha isso. Meu Deus. Olha isso, olha o justamente peso, é isso, né? o peso dessa frase. Por quê? Se a igreja é o corpo de Cristo,
e Cristo, ele é o cabeça da igreja, se você, mas eu vou buscar ao Senhor, e de fato, você vai lá para buscar ao Senhor. Sim. Mas, não, é só o Senhor, eu posso buscar o Senhor na minha casa. E também você deve buscar ao Senhor, mas de fato, não exclui você congregar. Quando você só quer a Cristo, cabeça da igreja, você despreza o corpo de Cristo, você está querendo um Cristo decapitado, só a cabeça. Júlia, e sobre isso que você está falando, né, que não somente o estar na igreja, mas buscar na sua casa também é fundamental. Em Mateus 6,6 vai dizer, mas tu, porém, quando você for orar, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai em secreto, que Ele, que é o Deus que vem em secreto, vai te recompensar publicamente. Ou seja, existe essa comunhão nossa, que deve ser diária, do nosso particular com Deus, mas também que não é uma justificativa para você deixar de ir à igreja. O próprio Jesus, ele operava milagres, curava as pessoas e logo depois ele se separava para orar sozinho no monte. Mas também é o mesmo Jesus que foi até o templo, abriu o pergaminho, leu a passagem de Isaías 61 e disse: hoje se cumpriram essas escrituras. Ou seja, ele não somente orava no seu particular, eu estou falando de Jesus, ele não somente orava no seu particular, mas ia à congregação, ia lá ao templo, na sinagoga, abria o pergaminho e ele assumia aquela palavra. Gente, o próprio Jesus, sendo o próprio Deus, Júlia, ele falou, não, hoje essa palavra aqui, que o Espírito do Senhor desceu sobre mim para eu ser ungido e eu proclamar libertação, libertar os cativos, ele falou, hoje se cumpriu essa escritura. E logo após isso, ele começa o ministério dele. Então, Júlia, eu acho que vem essa via de mão dupla. É você buscar a Deus na sua casa, mas também ir à igreja, buscar na igreja também, porque ali você recebe palavras que vão te encher de fé e isso vai fazer com que você tome atitudes ou viva uma vida com Deus de fé e de milagres na sua vida, entende? E quando a gente fala, William, sobre algum texto na Bíblia Sagrada onde tem essa ordenança de ir à igreja, a gente pode encontrar esse texto? Júlia, acredito que basicamente todos os pastores, se você fizer uma rápida pesquisa no Google, você vai ver aquela passagem, né, de Hebreus 10, 25, né, que nós, a orientação do apóstolo Paulo, nós não devemos deixar de congregar como é costume de muitos. Mas, justamente Jesus, eu estava vendo, pesquisando na palavra de Deus, e lá em Lucas vai dizer, Lucas 2, que Jesus, quando ele era criança, tinha 12 anos, eles tinham o costume de descer, né, até Jerusalém para comemorar a Páscoa e depois voltava para casa, sendo que ele veio com seus pais, ele estava tão intertido no templo, Júlia, que os pais foram embora, ele continuou ali no templo durante 3 dias, aprendendo ali com os anciãos e perguntando também a eles verdades da palavra de Deus, dos pergaminhos. Então, é de fundamental importância. E eu deixo aqui um exemplo, não de qualquer pessoa, mas do nosso próprio Jesus, que desde criança ele estava ali no templo buscando aprender. Então, é dever nosso congregar, estar enraizado em uma igreja. Não é ficar pulando também de galho em galho, né? Porque, não, vou na parede preta. Não, mas agora eu vou na outra igreja ali. Eu vou na parede tal, vou na parede roxa, na parede amarela, sabe? E a pessoa não se enraiza em determinado lugar. E tem isso também. Experimenta fazer isso com uma flor. Troca ela de vaso todo dia. Como. Me diz aí se vai gerar alguma coisa. Não vai. Então, é justamente sobre isso. É estar na sua casa, na sua casa eu digo, estar numa igreja que você se sinta em casa e se enraizar ali. Que Deus ele vai só fazer com que você cresça, amadureça e gere muitos frutos para abençoar outras pessoas. Porque esse é o reino de Deus, né? Não é a gente viver uma vida para Cristo para nós mesmos. Mas que nem o pastor Michael fala, que quando a gente frutifica, quando a gente gera frutos, não é pra gente mesmo comer. Não é pra árvore comer, né? Exatamente. É para que outras pessoas se alimentem. Perfeito, William. Olha, você que se cansou da igreja, mas tem pessoas, elas são falhas, tem espaço para mais um, pode vir também. Exato. A igreja ela é formada por pessoas, então existem erros, mas mantenha os seus olhos no Senhor. E isso não vai excluir o fato de que você vai ainda conviver com pessoas, mas elas vão contribuir também para a edificação da igreja. Você tem algo a oferecer e essa outra pessoa também tem algo para poder ministrar sobre a sua vida, nem que seja para gerar algo em você, transformar algo em você. Então não desista do corpo de Cristo. Não queira um Cristo decapitado, isso é muito triste. Queira também fazer parte do corpo de Cristo.
Bom, ficamos por aqui. William, muito obrigado. Dá aquele agradeço, convite Gi. especial, aquele recadinho ali para quem quiser fazer parte do Grupo Jovem. Qual é o Sim. endereço, qual é o dia, o horário e também as mídias sociais. Olha, você que está nos assistindo na sua casa, tá nesse sofá, nessa cama, independentemente de onde você está. Se cansou da igreja, se cansou do... Olha, eu convido a você a estar com a gente ali na Avenida Cesário de Mello, número 2245. O nosso Grupo Jovem ali acontece todo domingo às 15 horas. E você é o nosso convidado. Vem que a gente vai te dar uma injeção de ânimo na palavra de Deus e você vai voar com Cristo da glória em nome do Senhor Jesus. Essa pessoa vai ser abraçada? Com certeza, vai ser abraçado, vai ser, sabe, muito bem Acolhida. recebido. Vai, com certeza. E a gente vai te explicar tudo. Tudo que Deus quer que você faça na tua vida, meu irmão. Sai desse sofá aí e vem com a gente em nome de Jesus. Poxa. É isso aí. Convite. Esse não é nem um convite, é uma convocação. É uma intimação. Se você não aparecer em Campo Grande... Eu vou atrás de você. Bom, William, muito obrigado. E obrigada a Nada. você de casa que ficou com a gente até aqui. Eu encontro você numa próxima oportunidade, combinado? Valeu, até galera. lá. E aí, pessoal, curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like, deixa aqui a sua opinião também lá nos comentários. Se inscreve no canal e também ativa o sininho. E se eu posso te dar um conselho, maratona todos os vídeos aqui do canal que você vai amar, vai enriquecer muito também a sua vida. Um beijo!